Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ciclo Conversas com Norte, uma iniciativa promovida pela AEP, Associação Empresarial de Portugal, em parceria com o Jornal Notícias e TSF. Este ciclo nasce no âmbito do projeto Novo Rumo a Norte, Rumo à Sustentabilidade, que é cofinanciado pela União Europeia através do Programa Regional Norte 2030. O nosso objetivo é discutir como a sustentabilidade e os critérios mais conhecidos internacionalmente, como ESG, que significa Ambiente, Social e Governação, estão a transformar o tecido empresarial. Na verdade, hoje vamos focar-nos apenas num destes pilares, vamos focar-nos na governança e na ética empresarial, essencial para a resiliência e competitividade das nossas micro, pequenas e médias empresas. Eu sou Pedro Araújo, editor executivo do Jornal Notícias, e trago para esta conversa três convidados de excelência. Luís Miguel Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da AEP, Associação Empresarial de Portugal; Helena Gonçalves, professora e coordenadora do Fórum de Ética da Católica Porto Business School, aqui à minha esquerda; e Sandra Cunha, na extremidade, diretora do Departamento Jurídico e da Comissão de Compliance do Grupo Salvador Caetano, um grupo subejamente conhecido. Eu começava por Luís Miguel Ribeiro, que nos explicasse um pouco o que é este projeto, como é que o projeto Novo Rumo a Norte pretende capacitar as micro e as PMEs da região para que a sustentabilidade não seja vista apenas como uma obrigação, mas como um fator de diferenciação e competitividade. Muito obrigado, Pedro. Cumprimentar a Helena e a Sandra e dizer que, de facto, esta conversa que vamos aqui ter, espero que seja uma conversa que permita clarificar aquilo que são os desafios que hoje as empresas enfrentam. Nós começámos há 12 anos atrás com o Novo Rumo a Norte, num espírito de cooperação, colaboração, disseminação daquilo que são boas práticas para que as empresas possam, neste ambiente competitivo que vivemos, neste ambiente de grandes desafios que enfrentamos, num tecido empresarial que é sobretudo micro e PME, estarem capacitadas da melhor forma. E tivemos como princípio, como propósito, desde essa altura, que isto fosse feito, primeiro, na região Norte. E porque a região Norte? Porque é aquela onde nós estamos mais envolvidos, onde temos mais associados, onde temos mais responsabilidades, embora sendo uma associação de âmbito nacional. Em segundo, porque é de facto o motor da economia nacional, onde estão grande parte das empresas, sendo que essas empresas, temos também grandes empresas aqui nesta região, mas temos muitas micro e pequenas e médias empresas. E começámos com as questões do empreendedorismo, as questões da inovação, depois fomos para as questões do crescimento e estamos hoje nas questões da sustentabilidade. Temos sempre foco e alguma preocupação em acompanhar aquilo que são os grandes desafios que vamos vivendo nos momentos e noutros, mas sempre com propósito de cooperação. Cooperação entre a AEP, o tecido associativo regional e local, os municípios, as comunidades intermunicipais, porque entendemos que é nesta partilha, é neste envolvimento, é neste compromisso que nós conseguimos chegar ao tecido empresarial local. E há aqui uma questão que sempre também esteve presente nisto e continua a estar presente hoje quando falamos das questões da sustentabilidade, que é: nós não podemos aceitar que uma empresa, pelo facto de estar no interior, num território mais distante, num território mais baixa densidade, que tenha acesso a menos informação, que tenha acesso a menos apoios à sua atividade, que tenha acesso a menos oportunidades, porque isso é que de facto não pode acontecer, e é por isso que nós hoje temos o desafio da coesão territorial, temos os desafios que temos de um desenvolvimento desequilibrado do território nacional, porque nunca podemos esquecer que as empresas estão situadas no território, não estão situadas em nenhum espaço abstrato, estão situadas no território, e por isso estes territórios têm de ser envolvidos, as entidades que gerem os territórios, são responsáveis sobre territórios, têm de estar envolvidas, mas o foco tem que estar sempre
naqueles que criam emprego, naqueles que criam riqueza, naqueles que de facto contribuem para o desenvolvimento económico do país, que são as empresas. As empresas que têm estas características que eu referi, que são micro e pequenas e médias empresas que temos. E, em face disto, nós sempre tivemos uma preocupação de dar uma resposta rápida, ou seja, nós não podemos só criticar e denunciar, digamos assim, aquilo que é o problema da burocracia, o problema que é atraso nas respostas, mas, por outro lado, aquilo que é o desafio das empresas, dar resposta imediata aos desafios que lhes são colocados, e nós termos uma postura que não fosse condizente com aquilo que nós temos vindo a afirmar. E então, as empresas dirigem-se à sua associação empresarial local, à instituição local onde estão mais próximas, colocam as suas questões, colocam aquilo que são as suas preocupações, e se houver resposta para dar ali, se houver capacidade de resposta, é dada no momento. Se não houver, passa para a escala NUT 3, e se não houver, estamos cá nós para dar resposta. E tudo isto tem que ser num prazo de 48 horas que as empresas têm de ter resposta. Pode não ser a resposta definitiva, mas é o encaminhamento, pelo menos, daquilo que é o caminho que as empresas devem fazer para ter resposta aos seus desafios. Isto tem sempre a componente pedagógica, tem sempre a componente formativa e de capacitação das empresas, e depois tem a componente, naturalmente, operacional, de ajudarmos a dar resposta. Hoje vivemos este desafio que, apesar de só ser uma exigência para grandes empresas, vai, no curto e médio prazo, passar uma exigência para todos, que é cumprir os critérios chamado ESG, nomeadamente nas questões ambientais, da sustentabilidade, nas questões sociais e nas questões da governança ou da governação das empresas. Nós hoje aqui iremos focar-nos mais sobre as questões da governação, mas também aqui há aqui um trabalho pedagógico que é fundamental para desmistificar isto. É explicar quais são os critérios, quais são os requisitos, o que é exigido às empresas para que cumpram estes critérios. Porque, sendo só uma exigência das grandes empresas, nós sabemos que as empresas mais pequenas, as micro e as PMEs, muitas vezes também são confrontadas com isto. Porquê? Porque são fornecedoras de multinacionais, porque são empresas que, ao fornecerem a multinacionais, têm de cumprir com estes requisitos. E, à frente, naturalmente, fala-se já na possibilidade de acesso, sei lá, a apoios comunitários, de acesso a financiamento bancário, etc, etc, etc. E, por isso, a preocupação é antevermos, é prepararmos para depois, quando for o momento, termos capacidade de resposta. Este projeto Novo Rumo Norte, com esta experiência que foi criando ao longo destes 12 anos, com a plataforma que tem, que foi sempre alimentada ao longo deste período, tem tentado contribuir para dar esta resposta no respeito pelas instituições locais e regionais, mas com preocupação da resposta acontecer em tempo útil e, naturalmente, com a qualidade que é necessária para as nossas empresas. E, por isso, hoje vivemos tempos em que o conhecimento, a informação, a preparação para os desafios são absolutamente fundamentais para a competitividade das empresas. Quando falamos nas questões da produtividade, quando falamos nas questões dos desafios dos recursos humanos, quando falamos em todo o conjunto de questões, tudo isto tem de estar presente. Nas questões da governação, ou da governance, como queiramos chamar-lhe, há outras questões que as empresas não estavam muito sensibilizadas para elas, como os chamados códigos de ética, ou os compliance, tudo isso, que são questões que, por vezes, as empresas praticam-nas. A questão é que, às vezes, nem têm noção que as estão a praticar, ou não lhe chamam aquele nome, ou não está, digamos, catalogada com esse nome. E por isso nós temos que, aqui, nesta perspectiva, qualificar. No caso das empresas que não o tenham, temos que criar instrumentos e permitir que as empresas saibam como é que isto se faz, se preparem para fazer e, por isso, que estejam preparadas. Hoje o país e o mundo vivem momentos muito, muito desafiantes. As nossas empresas competem com empresas de todo o mundo e esta é uma noção que nós temos de ter. Competem com empresas de todo o mundo e também aqui há uma questão fundamental, é que é exigido às empresas europeias coisas que não são exigidas às empresas de outras partes do mundo. E também aqui, muitas vezes, dificultam a competitividade das nossas empresas porque a implementação de muitas destas medidas tem custos. Nós
consumirmos energias alternativas em vez das energias tradicionais. Nós temos tratamentos dos resíduos e de outras implementação de outras medidas que outros países não exigem, que outros blocos económicos não exigem, e tem um esforço acrescido para as nossas empresas. E quando vamos competir de igual forma. Quando vamos para feiras internacionais, nós temos as nossas empresas a cumprirem um conjunto de métricas, nomeadamente das áreas ambientais e da sustentabilidade, a competirem com outras empresas que não cumprem essas métricas, e depois dependemos se o cliente valoriza ou não valoriza esse cumprimento. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que estamos em desvantagem porque isto tem custos. E por isso, se nós formos capazes de preparar isto com mais tempo e explicar às empresas e aos empresários, naturalmente, aquilo que são os desafios, como é que podem dar resposta a esses desafios, provavelmente estamos a contribuir para que este desafio e esta competitividade e esta, digamos assim, até possível desvantagem seja minimizada. Agora, que esta é uma realidade que as nossas empresas hoje enfrentam, que é competir com empresas onde as regras e as exigências são completamente diferentes das nossas, e quando digo nossas, digo Europa e digo Portugal, é uma realidade. E para essa realidade, nós, associações empresariais, nós, entidades do sistema científico e tecnológico, nós, empresas de maior dimensão, temos que contribuir para que essas empresas estejam melhor preparadas e para que tenhamos um menor impacto, porque há uma coisa é certa, nós quando falamos em empresas, normalmente lembramos das grandes empresas que temos no país, e bem, porque deve ser essa a nossa ambição, deve ser esse o nosso foco, deve ser para aí que devemos olhar, mas essa não é a nossa realidade. Nós, 98% das empresas são micro e PMEs, 96% das nossas empresas têm até 10 trabalhadores, e por isso, nós temos que perceber, e nós enquanto associação empresarial, para quem é que estamos a trabalhar, quem são aqueles que de facto precisam deste apoio. E este projeto, e muitos outros projetos que nós temos, mas este em concreto, é um projeto que pretende dar ferramentas, instrumentos, apoio, capacitação a estas empresas para a sua competitividade. E, neste caso, para a região norte, que é o motor da economia nacional, naturalmente que na zona centro também temos grandes empresas, mas somos de facto um motor da economia nacional, e enquanto motor da economia nacional temos que ter um motor cada vez mais afinado e melhor afinado para que consigamos caminhar com velocidade e com capacidade de chegarmos mais rápido à meta, que é conseguirmos ser competitivos e ganhar negócios à escala global. Helena Gonçalves, por que é que se diz que a sustentabilidade de uma organização começa precisamente na forma como ela é governada? E eu desdobrava esta primeira questão noutra, que é, como o Luís Miguel Ribeiro bem sublinhou, 98% do tecido empresarial são micro e PMEs. A importância de ter uma boa governação aplica-se da mesma forma, independentemente da dimensão da empresa? Boa tarde. Antes de mais, enfim, cumprimento também os colegas todos, os colegas de painel. Bom, na verdade, a governação, independentemente da empresa, é algo crucial, não é? E as pequenas empresas em particular chamam-lhe também a isto o bom nome e a confiança que têm, e portanto, na verdade, o governo, a governança, a gestão, o dono das organizações, de qualquer empresa, têm noção da importância da boa gestão e do governo. Estas palavras que nós utilizamos mais, eu diria, mais modernas, que têm a ver com o governance, que têm a ver com a sustentabilidade, são formas diferentes de dar nomes à gestão das organizações. A sustentabilidade já tem vindo há muitos anos, há mais de 20 anos que há, enfim, a auto-report, o governo das grandes empresas nacionais e internacionais já reportam, já comunicam nos seus relatórios, não só de gestão, mas nos relatórios de sustentabilidade, os relatórios de sustentabilidade que antigamente se chamavam do triple bottom line, ou seja, estas três dimensões que agora se chama ESG, de Environment, Social e Governance.
Há 20 anos atrás nós chamávamos o People, o Planet and Profit, que é a mesma coisa. O Profit era associado ao económico e hoje em dia nós associamos esse Profit à palavra, ao chavão Governance. E, portanto, isto porque a sustentabilidade é algo muito abrangente e, por diversos motivos, é mais fácil ir fazendo isto às fatias. E, neste caso, 3 fatias, 3 pilares, e, portanto, comumente chamamos a sustentabilidade dividida neste tal ESG, nestes tais 3 pilares, nestes 3 pilares. Por conveniência, o governance, o económico, o profit, que é, entre aspas, este pilar, foram associados um conjunto de temas neste pilar. Nesse conjunto de temas, nesse pilar, está a ética e está a cadeia de valor. Só estou a falar disto. E está o compliance, ou seja, o cumprimento legal. Só que o compliance não é só cumprimento legal. O compliance é cumprimento legal e cumprimento, mas a nossa colega vai falar disso, de quaisquer outras normas, nomeadamente normas internas. E, portanto, o governo ou a gestão das organizações tem que garantir que os seus referenciais, sejam legais, sejam outros, sejam cumpridos. Isso é o que nós chamamos de compliance. No entanto, a ética e a compliance não fazem só parte do quê? Eu diria, do ponto de vista académico ou do ponto de vista teórico, a ética é a base da sustentabilidade. Não é possível falar de sustentabilidade sem nós termos uma noção de todos os temas da sustentabilidade. E não é possível falar de ética sem garantir que há uma coisa estruturante que é no meio, que é o compliance, que não só tem cumprimento legal do governo, da transparência, enfim, da parte legal, mas também da parte legal e não só associada às pessoas, e também da parte legal e não só associada ao ambiente. Portanto, nós estamos, no fundo, a dar-nos aqui um enquadramento relativamente forçado, mas que é muito bom porque é importante para fazer esta distinção. E, portanto, que eu diria que nós temos a ética na base da sustentabilidade, temos o compliance estruturante, depois temos 3 camadas de comunicação, que é o ambiental, o social e o governance. Para isto, para dizer o quê? A ética compliance, ainda que, do ponto de vista de um determinado conjunto de ferramentas, esteja associada ao governance, na minha opinião, e enfim, do ponto de vista teórico, ele tem que também garantir o resto. E isto vem acrescentar aqui algo muito importante, não só do ponto de vista europeu, do ponto de vista das grandes empresas, e sobretudo, das PMEs, que têm as novas regulamentações do ponto de vista de assédio e de reporte de canal de denúncias. Ou seja, nós temos, há 4 anos para cá, uma obrigatoriedade que tem a ver com uma transposição de uma diretiva europeia, portanto é uma obrigatoriedade para todos os países da Comunidade Europeia e para Portugal, que é a obrigatoriedade de um canal de denúncias, para que qualquer pessoa, sejam colaboradores ou outros, possa reportar, denunciar, alertar, sinalizar, enfim, agora vai depender da palavra utilizada, através de um canal mais práticas ou práticas ilegais. Algumas das práticas ilegais são absolutamente obrigatórias, porque é uma lista de temas da Comissão Europeia e da nossa lei que nos diz isso. Outros podem ser não necessariamente legais, mas do ponto de vista ético, que também devem ser reportados. Desrespeito, abuso de autoridade e por aí fora. Acresce que nós, em Portugal, temos, há mais algum tempo atrás, uma outra lei que é muito importante, que é a Lei do Assédio, que também obriga a reportar, a prevenir e a reportar. Está a falar de vários tipos de assédio. A Lei do Assédio no trabalho. Qual é o grande tema? Já lá vamos. A Lei do Assédio aplica-se, e isto é muito importante que eu vou dizer, a toda e qualquer organização que tenha 7 ou mais trabalhadores. 7. A Lei do Canal de Denúncias aplica-se a todas as organizações, públicas ou privadas, assim como a do assédio, que tenham mais de 50 trabalhadores. Portanto, para além do que nós vamos já ver de seguida, que tem a ver com esta necessidade da cadeia de fornecimento
e de nós querermos, tal como há 30 anos a qualidade e as ISO nos obrigam a termos isto para nós podermos vender aos nossos grandes clientes, nacionais ou não, neste caso em particular, quando nós estamos a falar de denunciar más práticas ou denunciar coisas ilegais, somos obrigadas a ter este canal, todas as organizações com 50 ou mais trabalhadores. No caso de eu ter assédio, já lá vamos, no caso de eu querer ter assédio ou reportar assédio, 7 ou mais trabalhadores. Okay. Portanto, isto, na verdade, é um tema muito importante, muito útil e muito urgente e emergente. Porque, na verdade, é um tema em que nós não estávamos habituados e não temos cultura, eu não digo empresarial, nós não temos cultura nacional para trabalhar alguns dos temas, nomeadamente o do assédio. A lei do assédio é muito clara sobre qual é a diferença e as definições de assédio sexual e de assédio moral. Culturalmente, nós não sabemos as diferenças. Culturalmente, no trabalho, nós não fomos ensinados a identificar sequer o que é assédio. E, portanto, há aqui um trabalho que tem vindo a ser muito grande das organizações de trabalhar, repito, não só o tema do assédio, que por acaso não está no governance, está no S, está nas pessoas, mas que é um tema de compliance que tem que ser reportado através do report do governance, que é o governo que tem a fazer isto. E os códigos e são obrigatórios, não só também por causa das leis e de tudo que tem a ver com a corrupção, portanto, com as novas ferramentas, nomeadamente do mecanismo de anticorrupção, que nós temos cada vez mais obrigatoriedades, portanto, tudo que tem a ver com corrupção também. O grande tema é que quando nós estamos a falar de um código de ética que é obrigatório, ele deve ter um conjunto de temas, não só os temas obrigatórios. Eu vou passar, para depois volto numa segunda ronda, mas não é possível falar de ética sem termos um forte e garantido área de compliance, de cumprimento normativo. Porque senão eu estou a dizer eu quero fazer uma coisa e as coisas que eu digo não estão a ser feitas, não estão a ser aplicadas. Portanto, e mais, a ética não se impõe, ou seja, a compliance impõe, as leis impõem-se, a ética propõe-se. E como a ética se propõe, tem que haver um trabalho muito forte da área de cumprimento normativo para dizer isto está a ser feito, confiem em nós. E para confiar em nós, então eu tenho que vir com a ética. Tenho que vir com um conjunto de ferramentas que vão para além, muito para além do compliance e que vão dar vão permitir que o compliance se possa afirmar e possa ser cada vez mais forte. Porque para não ser visto como uma obrigatoriedade. Para quê? Para ser visto como isto é bom para mim. Eu não estou a fazer isto porque a empresa me obriga. Eu estou a fazer isto porque é bom para mim. Se eu vou a uma loja e vejo uma coisa que me incomoda, eu faço uma reclamação. Porque eu acho que isto não é apropriado. Eu não concordo, vou fazer uma reclamação. Por isso, quando eu na minha organização, seja uma PME, uma micro ou uma grande empresa, vem uma coisa que eu não concordo, que viola claramente o código de ética, que tem temas de ética e temas de compliance, e eu devo ter capacidade de poder dizer que isto não está bem para repor. Isto é algo que é bom para os trabalhadores, é bom para as empresas e é bom para a sociedade em geral. Portanto, quando nós estamos a falar do governo da sustentabilidade, estamos a falar de muitas coisas. Neste momento, para além de toda, eu diria, uma enormíssima, chamam-lhe até o tsunami da legislação ambiental, que não é o tema hoje, mas na verdade as empresas estão tão sobrecarregadas em garantir cumprimentos legais do ponto de vista ambiental por via da sustentabilidade, que eu diria que não têm tempo, ou que não têm oportunidade, ou que estão a deixar, ou para mais, ou pelo menos, enfim, têm que dar agora a reforçar o tema da ética e do compliance para complementar tudo o resto. Sandra Cunha, o Grupo Salvador Caetano é uma referência na nossa economia, suponho, do ponto de vista até estatístico e oficial, considerada uma grande empresa. De que forma é que os temas da governação e da ética estão imbuídos nas práticas e nas normas escritas? E se calhar não sei se há algumas não escritas. Também.
Eu estava aqui a ouvir e estava a pensar, eu devia ter trazido um caderninho e estar a apontar tudo o que estão a dizer, porque a idade já não perdoa, eu não me vou lembrar de tudo aquilo que queria dizer. Mas pegando em alguns temas, antes de ir a essa questão, e que também tem a ver com ela, algumas notas. Uma das notas de que falou na sua apresentação foi a aparência. A aparência que as sociedades têm de demonstrar alguma coisa. E eu, neste tema da sustentabilidade e mais direcionado ao tema da governança e ao tema da ética, faz-me sempre lembrar uma coisa que me diziam quando eu era mais pequenina, que era uma menina, uma pessoa em geral, mas naquele caso era uma menina, não tem de ser só séria, também tem de parecê-lo. E as sociedades é exatamente a mesma coisa. Eu costumo dizer que a Salvador Caetano, e admito que todas as outras empresas, não passaram a ser mais sérias, não passaram a ser mais éticas, não passaram a ser mais responsáveis ambientalmente ou socialmente, porque criaram um relatório e porque preenchem um relatório. Até porque esta obrigatoriedade, é uma obrigação relativamente recente. Nós sempre fomos éticos e sempre nos preocupamos com as pessoas, com o ambiente, com a moral, com a corrupção, com o branqueamento de capitais, sempre nos preocupamos com tudo. Mas, agora, mais do que continuar a ter essa preocupação, temos que mostrar que temos essa preocupação. E o que eu acho é que as empresas ainda falham um bocadinho nisto. Porque é um assunto recente, porque é um assunto que tem muitos custos, é um assunto que implica muito trabalho. E quando eu digo muito trabalho, é mesmo muito trabalho. Mas permita-me uma questão, porque é interessante ver do lado de fora, porque acha que a maioria das empresas, não sei se aplica à Salvador Caetano, não considera que isso acrescente valor junto dos seus potenciais consumidores, chamamos assim. Eu espero que não, mas isto é uma aprendizagem. Mesmo para nós, Salvador Caetano, não é? Nós continuamos a aprender. O primeiro relatório, de acordo com esta nova normativa, foi entregue em 2022, creio eu. Portanto, não foi assim há tanto tempo. E isso faz de nós mais éticos do que já éramos? Não. O que eu quero dizer é preciso cada vez mais termos esta noção que para os nossos stakeholders não basta nós sermos éticos, temos que mostrar que somos. E no nosso caso, e eu digo ética também porque estamos a falar aqui neste tema, se falássemos de ambiente era exatamente a mesma coisa e se falássemos do social era exatamente a mesma coisa. E como é que nós, Salvador Caetano, achamos que isso impacta o nosso negócio? Impacta o nosso negócio porque nós trabalhamos também com outras empresas que são nossos fornecedores e nossos clientes. No caso dos clientes, e mesmo também já alguns fornecedores, não trabalham connosco se nós não apresentarmos uma série de elementos que nós cumprimos. Eles pedem-nos para nós mostrarmos que cumprimos, que temos código de ética, que temos código anticorrupção, que temos políticas de branqueamento de capitais, que temos o canal de denúncias, que temos uma política de canal de denúncias, que temos numa política relação de privacidade. business to business, isso é importante. Completamente. Mas é que eu diria que já nem é possível, pelo menos no nosso caso, é muito difícil trabalharmos de outra forma. E depois, como os nossos clientes e os nossos fornecedores nos exigem, isto é um ciclo, não é? Claro. E nós também exigimos. E, portanto, também aos nossos clientes e aos nossos fornecedores, nós temos sempre um Know Your Customer, que mais não é que um questionário em que nós perguntamos, olha, vocês têm código de ética? Vocês estão preocupados com políticas de assédio laboral? Vocês não cumprem ou respeitam os direitos humanos? Vocês dão formação? Pois esse é outro dos temas que eu tinha que apontar e que me esqueci, mas que eu vou falar a seguir. Vocês dão formação aos vossos colaboradores? E temos outra coisa, e isto se calhar é importante mais uma vez, para todos os nossos clientes e para os professores, tal como é para nós, que é, nós temos critérios de materialidade, nós fazemos avaliação de clientes e de fornecedores. Se os nossos clientes e os nossos fornecedores não atingirem um determinado nível que nós achamos que é o razoável, a Comissão de Compliance recomenda não trabalhar com aquele cliente ou com aquele fornecedor. Certo. E, portanto, aquilo que eu espero é que todos os nossos parceiros, assim como nós, estejam cada vez mais atentos a esta temática e que percebam que não é só ser sério, tem necessariamente que parecê-lo ser. Outro tema que eu queria falar em relação à formação, que era aquilo que a Helena dizia, a ética
não se impõe. É uma cultura. E eu gosto de acreditar que a Salvador Caetano tem esta cultura, já estou lá há muitos anos, e portanto, se não achasse que tinha esta cultura, não estaria lá seguramente há tanto tempo. Mas é formação, nós temos que dar formação. Temos que, não é ensinar, às vezes é só relembrar. É relembrar as pessoas do que é que está em causa, do que é que nós podemos fazer, do que é que não podemos e do que é que devemos fazer. E uma coisa que nos temos apercebido, nós temos o barómetro Ser Caetano, que é uma ferramenta interna em que nós auscultamos os trabalhadores e tentamos perceber com o que é que concordam, com o que é que não concordam, o que é que acham que está bem, o que é que não está bem, menos bem. E um dos temas que preocupa muito as novas gerações e os nossos novos colaboradores são precisamente os temas da sustentabilidade. Portanto, mesmo para recrutamento, nós conseguimos recrutar mais e melhor se mostrarmos que estamos, nós, sociedade, preocupados com estas temáticas. Okay. Luís Miguel Ribeiro, para um empresário, sobretudo se for de micro ou PME que esteja a assistir a esta conversa, ele vai pensar o seguinte, julgo eu, que é, eu se calhar devia implementar, se não tiver, ou pelo menos uma implementação cabal de todos estes princípios, mas isto tem custos, porque por vezes não é com os trabalhadores que lá estão, tem que contratar pessoas capazes de olhar para o compliance, de estabelecer normas, do ponto de vista algum, mesmo que se vá repetir, mas aqui de uma forma mais, talvez mais simples, essas micros PMEs têm instrumentos financeiros de ajuda para fazer isso? Bem, eu diria que depois daquilo que ouvimos aqui, e que de facto eu acho que este é um dos grandes contributos que as associações empresariais devem dar aos seus associados e às empresas, é esta partilha de experiência e de informação, é dizer aos nossos empresários, e que muitos deles, tal como a Sandra dizia, já o fazem, mas é preciso mostrar que o fazem. Não basta fazê-lo, é preciso mostrar que o fazem. E é aqui que está o papel das associações empresariais. Porque essas empresas, essas micro, pequenas e médias empresas, não têm capacidade, cada uma per si, de internalizar estes serviços, de ter capacidade de dar resposta a estes serviços. E então, para isso existem, o movimento associativo, as associações empresariais, são sobretudo para dar resposta a isto. Nós estamos aqui, nós criamos ferramentas, nós temos uma ferramenta que cada empresa, de uma forma simples, pode avaliar o seu posicionamento, a sua resposta àqueles requisitos para cumprir as normas ESG. E depois, em função disso, percebe, eu tenho que fazer mais isto, ou tenho que fazer mais aquilo, ou até já faço tudo, é só passar isto a um relatório e demonstrar que o faço. Ou não faço isto, e então vou ter que ter mais cuidado com isto. Mas o primeiro grande papel nosso e a importância para isto é informação. É esta partilha que estamos aqui a fazer. É sensibilizar as pessoas para este desafio. E depois ver onde é que é preciso intervir, onde é que é preciso apoiar, o que é preciso fazer. Porque eu estou convencido daquilo que conheço, e acho que conheço relativamente bem o nosso tecido empresarial, muitos, eu diria a esmagadora maioria dos nossos empresários já fazem isto. Agora, se colocarmos a questão num nível mais detalhado disto, mas espera aí, mas se ligar ao meu colaborador, o horário de sair do trabalho é às 6, se eu ligar às 7 ou às 8 da noite, posso estar aqui a ser acusado de assédio laboral. Se eu tiver a enviar mails e pedir uma resposta fora de horas, se calhar não estou aqui a cumprir determinadas normas. Para algumas empresas, pergunto. Eu diria que isto é uma prática que resulta da relação em empresas de pequena dimensão, da relação que se cria entre o empregador e o trabalhador, que nem é de abuso, nem deixa de ser abuso. É uma relação que as pessoas assumem como normal, mas que, quando há conflito, tudo isto pode ser um problema. E por isso, estando informados, nós podemos estar mais preparados e melhor preparados para que isto não aconteça. Agora, fundamental nisto tudo é, primeiro, informar, sensibilizar
e cada um perceber qual é o seu posicionamento face a estes desafios. Porque muitos deles vão chegar à conclusão que estão lá relativamente próximo. Depois têm que cumprir o formalismo legal de elaborar estatutos, etc. Dir-me-á, pois, mas muitos deles isso tem um custo e, atendendo à dimensão das empresas, podem estar preparados. Ok, e para isso é que existem estruturas associativas com capacidade de apoiar. E por isso é importante nós estarmos sensibilizados para a questão. Nós estarmos informados para aquilo que são os desafios e que temos que ter e as consequências de não cumprirmos. E depois, naturalmente, a opção é de cada um. E eu acredito que toda a gente vai tendencialmente querer cumprir isto. É preciso também termos aqui algum tempo e é preciso não sermos demasiado radicais e ambiciosos em queremos cumprir as metas todas num curto espaço de tempo, porque isso depois tem custos que, por vezes, é difícil às empresas suportarem. Aqui há dias um empresário contava uma coisa muito simples, que tinha que mudar uma empresa de equipamentos de frio, teve que mudar o gás que utilizava em equipamentos de frio, teve que mudar lá uns sistemas, os líquidos que utilizava, não sei quantos, etc. E mais ali umas coisas para cumprir as normas para questões ambientais. E foi para uma feira. Não interessa dizer qual foi a feira, foi para uma feira lá fora e estava ao lado dele um concorrente dele de um outro país que não cumpria nada daquilo e estava a competir com ele a vender equipamentos para os mesmos fins, só que ele cumpria essas normas ambientais e o outro não cumpria. Depois depende do cliente, ou vai valorizar aquilo ou não vai valorizar, ou vai valorizar o preço ou vai valorizar mais quem cumpre essas determinadas normas, esses requisitos. Tal como nós sabemos que muitas vezes consumimos produtos de países que não cumprem com responsabilidade social, que não cumprem com o cumprimento de um conjunto de normas e de procedimentos para os colaboradores dentro das empresas. E nós estamos a competir com eles. Ou que usa o trabalho infantil, por exemplo. Por exemplo, e muitas outras formas, e que trabalham não sei quantas horas por dia, e que não têm os direitos sociais que nós temos, e que não sei quantos. Isso fica naturalmente depois ao critério do cliente. Agora, eu acho que estas coisas temos que ter consciência, temos que perceber que é um caminho que temos que fazer. Acho que se formos muito radicais, podemos estar a ser contraproducentes e depois também, isto já quase uma nota de rodapé, é que muitas vezes aqueles radicalismos que vimos em relação a questões ambientais são os mesmos que vão comprar produtos feitos em países que nem cumprem normas ambientais, nem normas sociais, nem responsabilidade social, nem não sei quantos. Por isso é importante nós termos um princípio, sermos de facto ambiciosos e querermos caminhar no sentido certo, da transição ambiental, da transição da responsabilidade social, etc. Mas depois temos uma prática condizente com isso, porque às vezes temos uma coisa é aquilo que dizem, outra coisa é aquilo que depois são as nossas práticas. E por isso, mas isso já fica naturalmente ao critério de cada um. O importante é que as empresas percebam os desafios que têm pela frente, o caminho que vão ter que fazer e que se preparem o melhor possível num espaço de tempo que não ponha em causa a sua competitividade e a sua atividade. E isso aí é fundamental. E para isso é que nós estamos cá, estamos com este projeto Novo Rumo Norte, estamos com muitos outros projetos para os apoiar e, naturalmente, nesta partilha de experiência, de informação, é o melhor que se pode fazer para fazer este serviço, diria que é um serviço quase, um serviço público de interesse para o país. Helena Gonçalves, é mais fácil para uma grande empresa cumprir vários critérios, nomeadamente aquele que estamos a focar-nos mais hoje, que é na governança, porque tem mais meios para o fazer e porque se calhar percebe o valor, aquilo que eu dizia há bocado, o valor acrescentado de anunciar, digamos assim, ao mundo que cumpre aqueles critérios. É mais fácil para uma empresa e, curiosamente, aliás, o Luís Miguel Ribeiro acabou por referir isso de forma leve, por vezes o ativismo para critérios de sustentabilidade vira-se contra empresas que se calhar são as que mais investem, o que torna um bocado paradoxal. Eu não diria que é mais difícil. Repare, a Salvador Caetano tem claramente, por ser muito grande, uma enorme dificuldade em juntar todos os trabalhadores e falar, ter uma conversa franca com todos ao mesmo tempo. Eu diria que era uma impossibilidade. Ou seja, tem que ter um conjunto de mecanismos para levar estas práticas às suas pessoas e à cadeia de valor. Parece-me que numa PME ou numa microempresa isso é muito mais fácil.
Ou seja, juntar, por exemplo, numa conversa regular, franca e aberta, o que é que se passa na nossa organização do ponto de vista de cultura, ética e de cultura em geral, provavelmente é mais fácil. Falarmos sobre assédio, falar sobre corrupção, falar sobre os temas que nos preocupam ou que podem provocar, para ter a certeza que não temos estas coisas, e não termos os diferentes temas não têm a ver com a minha empresa, têm a ver com o país. Ou seja, eu recruto pessoas para a minha empresa que são as que estão disponíveis no meu país. Como sabem, nós neste momento temos uma enorme diversidade de pessoas na mesma equipa, não só em termos de diversidade de idade, ou seja, trabalhar numa equipa onde eu tenho pessoas de 3 ou 4 gerações simultaneamente, o entendimento, por exemplo, vou voltar aqui porque é um tema sobre assédio. Uma pessoa com 40 anos ou com 25 tem naturalmente, por defeito, uma postura e um entendimento sobre o que é assédio moral ou sexual diferente. E essas pessoas cada vez mais convivem juntamente. E se for países diferentes, então ainda acrescenta mais. E acrescentava não só diversidade, já não falo da diversidade de género, porque eu acho que não é, neste caso não é tão relevante, ainda que também seja diversidade etária e diversidade verdadeiramente cultural, com diferentes países. Certo. E acrescentava, já agora, e diversidade religiosa. Sim. Porque esta vinda de, na minha empresa, ter um conjunto de pessoas de diferentes países, traz-nos um tema que as empresas não estão habituadas a pensar, que é o tema da religião, e que é importante, não vale a pena varrer para debaixo do tapete. E ainda temos aqui um outro tema muito importante, e para grandes e pequenas empresas, e para as PMEs isto é mais particularmente difícil, que tem a ver com um tema muito pouco falado, que é a conciliação trabalho-família. Mas, se eu perguntar a todas as pessoas o que é conciliação trabalho-família, as pessoas automaticamente pensam em filhos. Eu diria, e pais. Ou seja, a conciliação trabalho-família ascendente é, hoje, eu diria, um dos maiores problemas do curto prazo das empresas, porque nós temos cada vez mais pais que estão em situação de que não têm para onde ir, não há respostas sociais. E vivem até mais Há tarde. uma sobrecarga gigante das pessoas de média idade que já não têm filhos em casa, mas têm que cuidar da geração ascendente. E a organização não está preparada. Está preparada, sim, a legislação e a organização para preparar a conciliação trabalho-família descendente, sim, mas não está de todo com a cabeça no ascendente. E isso traz, as pessoas estão muito cansadas, as pessoas já não conseguem ser produtivas, porque estão a fazer vários trabalhos, digamos. Certo. E, portanto, por exemplo, isso é particularmente difícil, ou enfim, é mais difícil nas pequenas empresas, porque não há quem substitua pessoas mais cansadas ou com turnos, mas é igualmente muito importante nas grandes empresas, porque têm que acumular diferente e isto chama-se equidade. E, na verdade, não é importante, eu gosto aqui a saltar um bocadinho para o tema social, o problema não é a diversidade, nem é a inclusão, o problema é a equidade, quando nós temos diversidade e inclusão. Okay. E, portanto, voltando ao tema, isto é indiferente ser grandes empresas ou pequenas empresas. A forma de lidar com os temas nas grandes empresas é substancialmente diferente da forma de lidar com as PMEs, porque tem mais pessoas e tem recursos diferentes, mas independentemente dos recursos, a forma de o fazer. Só para terminar, o que é verdadeiramente importante é o que nós chamamos, teoricamente, que é criar espaços seguros de reflexão sistémicos, institucionais. Não é de vez em quando, é todos os meses nós temos uma reunião para fazer qual é a vendas, os KPIs, ou seja o que for. Nessas reuniões nós temos que ter sempre 10 minutos antes ou 10 minutos depois para falar termos de cultura e ética, mas institucionalizados, para que as pessoas não tenham tabus, não haja tabus. Isso é muito difícil, não é fácil, mas é um caminho.
Mas é o único caminho que temos para que podermos ter simultaneamente ética e compliance a todos os níveis da organização, para depois ser reportados a quem nos pede, nomeadamente na cadeia de fornecimento, nada que as empresas não conheçam, desde a têxtil, desde a indústria automóvel, todos já passamos por isto. Portugal já passou por isto, eu diria, há 30, 40, 50 anos, e isto é um caminho, a sustentabilidade é isso. Agradecemos aos nossos convidados pela partilha de conhecimento nesta primeira sessão Conversas com o Norte. Ficou claro que a ética e a transparência são os alicerces de organizações sólidas e preparadas para o futuro. Recordamos que esta iniciativa faz parte do projeto Rumo a Norte, Rumo à Sustentabilidade, um projeto cofinanciado pela União Europeia através do Programa Regional Norte 2030, que continuará a apoiar empresas da nossa região na transição verde e digital. Até à próxima conversa.